pensando na igreja que pastoreio, pensando no nosso contexto de regional, pensando nas minhas posições dentro da denominação. Então, sempre faço pensando em outras pessoas para subsidiar elas, para oferecer para elas ferramenta ou motivação ou direcionamento. Tantos projetos que já criei na minha vida, desenvolvi desde o âmbito local até no sentido mundial, tantos projetos. Mas eu comecei a desenvolver algo para mim, sentindo a minha necessidade. Já compartilhei em vários ambientes, começando no púlpito da minha igreja e para outros lugares, então eu não vou hoje compartilhar como é que nasceu. Mas eu comecei a desenvolver um sistema para evangelizar em 1 minuto. Criei um pequeno vídeo dentro dessa proposta. Depois, quando eu comecei a entender que aquilo que era para mim, e eu comecei a praticar, e eu comecei a fazer, e eu comecei a sentir o resultado, e eu comecei a sentir a importância disso, então entendi, não, além de ser para mim, pode ser um pouco mais além, e pode servir para outros. E aí criei um pequeno vídeo, e tenho gerado algumas ferramentas para que essa visão, esse entendimento se espalhe. Nós vamos ver 2 vezes esse pequeno vídeo, mas vamos intercalar uma visualização com 10 minutos que eu vou conversar sobre o assunto com vocês. E depois nós vamos ver a segunda vez esse vídeo. Olá, vou passar para vocês dicas práticas para evangelizar pessoas em 1 minuto. É importante se abordar a pessoa com uma pergunta significativa. Eu uso a pergunta: você é salvo? Independente da resposta da pessoa, use qual que seja a resposta, pretexto disso, para falar basicamente 2 versículos. Não precisa citar os versículos, mas as verdades contidas nesses 2 versículos. São 2 versículos e 5 verdades. Romanos 3:23 e João 3:16. As verdades são as seguintes: primeira, todos pecaram. A segunda, por causa do pecado, todos estão separados de Deus e têm uma eternidade para viver. Terceira, Deus ama todo mundo. A quarta verdade é que Jesus morreu para pagar nossa conta diante de Deus e nos perdoar dos pecados. E a quinta verdade é que nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Portanto, todo aquele que crê em Jesus e recebê-lo como Salvador é perdoado dos seus pecados, é salvo e tem a vida eterna. Simples, né? É simples ali, mas precisa ser conceitualizado e internalizado. Precisa entrar na mente e descer para o coração, para depois se transformar em alguma coisa efetiva. Diante dessa situação que eu comecei a praticar e realizar, eu senti o seguinte: eu preciso de alguma coisa para colocar nas mãos da pessoa depois que eu a evangelizo em 1 minuto. Então eu preciso colocar nas mãos dela alguma coisa para deixar com ela. Muito interessante, quando eu estava na minha casa pensando nisso e começando a rascunhar, a digitar alguma coisa de material para produzir um tipo de prospecto, quando eu estava falando isso, um irmão lá da nossa igreja me chamou, o Edmundo, e ele disse o seguinte: pastor, chamou no WhatsApp, pastor, eu pratiquei aquilo que o senhor ensinou a gente fazer, e no final eu senti que faltava alguma coisa para colocar na mão da pessoa. E eu não entendi isso como coincidência. Na hora que eu estava sentando e começando a digitar, alguém me chama no WhatsApp e fazer essa colocação. Eu entendi como uma confirmação. Então, produzi um material. Vocês podem me ajudar a colocar um de cada na mão de todo mundo aqui para ajudar a gente nesse momento? Um de cada, inclusive para mim, que eu estou sem o meu aqui. O meu está na carteira. O pessoal vai distribuindo, depois recolhe. É um só, um de cada. Não precisa decorar agora não. Tem alguém que não pegou ainda? Então me dê atenção. Todos os que trabalham em comunicação de porte elevado, aqueles que trabalham com liderança, comunicação, argumentam que uma boa maneira de você ter a atenção de alguém é se interessar pela pessoa fazendo uma pergunta para ela. Em qualquer área da vida. Se você quer estabelecer um diálogo com alguém, faça uma pergunta para a pessoa.
que diga a respeito a ela, de interesse dela, voltado para ela. Quando você faz uma pergunta para a pessoa, você abriu um horizonte para ela te ouvir depois no que você tiver que falar para ela. Quando você faz uma pergunta demonstrando que tem interesse pela pessoa. Então começa por aí a evangelização em 1 minuto. Fazendo uma pergunta para a pessoa. Eu sugiro essa pergunta, não precisa ser somente essa. Mas eu sugiro essa pergunta. Você é salvo? Por que eu sugiro essa pergunta? Porque ela... E veja, não precisa nascer de um contexto de conversa religiosa. Não precisa estar falando... Não. Você pode abordar uma pessoa na rua, ou uma pessoa num comércio que você entra, ou alguém que é teu cliente, ou alguém que você é cliente da pessoa, e pode dizer para ela do nada, você é salvo. É até melhor quando é assim, para gerar um impacto. Para a pessoa... Você vai encontrar respostas variadas. Vai ter gente que vai... O que o cara está falando? É louco? Que assunto é esse? Mas já vai ter aquele, como eu já tive situações, da pessoa começar a chorar na hora, só de fazer a pergunta. Que é desviado, ou porque teve formação evangélica, ou porque está vivendo em pecado e é crente, alguma coisa desse sentido. Já começar a chorar na hora, já aconteceu isso comigo. E tem aquele que não entende, você não sabe o assunto que você está falando, mas dentro de um contexto ocidental, de um Brasil que tem muita igreja, muito crente, muita Bíblia, muito programa de rádio, televisão, a maioria das pessoas já sabe do que se trata. A maioria das pessoas já desperta para o assunto, já sabe o caminho que a gente escolheu para seguir naquela conversa. Eu digo nesse material, e é fato, você não precisa ficar muito preso ao que a pessoa responder para dali iniciar uma conversa, porque se você iniciar uma conversa mediante o que ela responder, você vai no caminho do que ela quer falar. Quando na verdade Deus chamou você e eu para nós anunciarmos a pessoa uma mensagem, e não para bater um papo com ela dentro do assunto que ela quer conversar. Muitos de nós não evangelizamos ninguém até hoje, com muitos anos de crente, e achamos que evangelizamos. Vou te contar uma experiência dessa semana. Eu apliquei isso numa pessoa, em um lugar que eu frequento. É um comércio que eu frequento. E eu apliquei na pessoa. E eu olhei para ela e perguntei, você é salvo? A pessoa de imediato me respondeu, não. E eu já engatei os 5 conceitos que eu vou falar para vocês. Eu engatei. Ele me ouviu com muita atenção. No final ele falou obrigado. E ele disse, nunca, tenho 31 anos de idade, nunca ninguém falou essas coisas para mim. Nunca ninguém me disse isso que você está me dizendo. Como era um comércio, eu estava comendo alguma coisa e ele estava ali, continuou a conversa depois desse 1 minuto, por iniciativa dele. Ele quis continuar a conversa. E na conversa ele falou para mim, eu percebi que ali na frente da conversa, ele falou, eu já fui 3 vezes na igreja do pastor tal, que é um amigo meu ali do bairro, de uma outra denominação, tal. Eu já fui 3 vezes. Aí eu linkei comigo, veja, eu falei as coisas básicas do Evangelho, que são as boas novas de salvação. Ele me disse, eu nunca ouvi essas coisas. Um pastor frequenta o mesmo lugar que eu frequento ali, o mesmo comércio, já convidou ele para ir para a igreja, porque ele disse na conversa que já foi 3 vezes na igreja desse pastor, mas ele nunca foi o quê? Evangelizado. E ninguém vai ser salvo porque foi na igreja. Ninguém tem oportunidade de reconhecer a sua condição e receber Jesus Cristo como Salvador porque foi na igreja. É lógico que aquele pastor, na maior das boas intenções, como eu já fiz muito na minha vida, e você já fez, talvez alguns façam hoje, porque esse ano já, eu não sei quantas pessoas eu já evangelizei em 1 minuto. Chegou um tempo que eu contava, mas depois parei, não sei mais se está em dezenas ou centenas, mas eu quase todos os dias eu estou evangelizando uma pessoa, 2 ou 3 por 1 minuto. E nenhuma vez eu chamei para ir para a igreja.
E sempre a gente está ouvindo gente dizer assim, hoje evangelize uma pessoa. Se você perguntar para ela, como é que foi? Eu conversei com ela, eu falei que ela precisa buscar Deus, ela precisa ir para a igreja, ela precisa levar a família dela, os tempos são difíceis, ela tem que... Não evangelizou nada, não fez nada que Jesus mandou. Só colocou mais coisas que ela tem que fazer na vida dela. Tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é boa nova de salvação, gente? A gente que vive com a agenda apertada, cheia de compromisso, toda hora o telefone toca, o WhatsApp, tem que pagar a conta. Vem um cara falar, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, precisa disso, precisa daquilo, e depois a gente sai assim, evangelizei. Que arrogância, que ignorância que nós temos. Eu me incluo, não estou falando uma coisa que eu faço a vida inteira, não aprendi agora. Não evangeliza ninguém. Jesus falou para proclamar boas novas de salvação. Boas novas de salvação não é marca na tua agenda. Isso não é boas novas de salvação. Numa sociedade, num mundo com tanta atividade que a gente tem, arrumar mais um compromisso não é boas novas para ninguém. Tem que fazer isso, não é boas novas para ninguém. Então, essa experiência dessa semana, eu já sabia de tudo isso que eu estou falando, mas trouxe uma luz muito clara nessa situação, de que a gente acha que evangeliza e não evangeliza. Você entra no assunto, voltando. Você é salvo. A pessoa pode ser que responde com um sim, aí você fala, aleluia, glória a Deus, sai da frente, arreda que eu tenho mais o que fazer. Já é crente. Deixa lá. Ou ela fala não, ela não entende, não importa se ela fala não, se ela não entende, você emenda, não deixa ela ficar respirando e falando, emenda. 5 verdades baseadas em 2 versículos. 2 versículos são suficientes para extrair as 5 verdades. Não precisa nem decorar os versículos, não precisa nem citar os versículos, não precisa nem dizer que a Bíblia diz. Basta você dizer, baseado em João 3:16 e Romanos 3:23. As 5 verdades estão nesses 2 versículos. Dá para colocar esses 2 versículos na tela para mim? Olhem os versículos, depois eu falo as verdades e vocês mentalmente tentam identificar nos versículos essas verdades. João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo. Todo mundo aqui conhece, não conhece? Todo mundo conhece. O outro versículo eu não estou colocando em ordem, eu só estou jogando 2 versículos para pegar 5 verdades. O outro versículo, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o outro versículo. Os 2 versículos. As 5 verdades. Pode tirar. Agora tente mentalmente identificar nos 2 versículos quando eu falar as 5 verdades. Primeiro, você é pecador. Todo mundo é pecador. Nós continuamos sendo pecadores. Mas tem os pecadores redimidos, arrependidos, restaurados e salvos, e tem os pecadores inveterados que continuam na prática do pecado. Mas todo mundo é pecador. Então, quando você fala essa verdade, você está declarando uma verdade universal que vai colocar base para proclamar as boas novas de salvação, para evangelizar uma pessoa. Olhe para a pessoa e fale, você é pecador. Não, não é aqui todo mundo é pecador, eu estou dizendo, quando você estiver evangelizando. Então, quando você for evangelizar, faça a pergunta, na sequência, ouve a resposta em 1 minuto. Se ele for prolongar a resposta e quiser falar de outros assuntos, corta, dá um jeito educado de cortar e já emenda, você é pecador. Segunda verdade, que tem que anunciar para a pessoa. O pecado separou você de Deus, tanto no sentido físico, temporal, como no sentido eterno. E olha, separar de Deus no sentido temporal traz prejuízo, no sentido eterno é beleléu, é inferno. Isso precisa ser dito para a pessoa. Não é essas palavras, mas essa verdade. O pecado separa de Deus, e você está separado de Deus. Terceira verdade. Mas Deus te ama. Teve uma pessoa que eu falei as 2 primeiras e ela ficou assim, olhando assim. Eu senti um peso quando ela
Coisas que para nós é tão claro, você é pecador e você está separado de Deus. Verdades que para a gente soa com naturalidade no ouvido. Uma pessoa que não vive no ambiente cristão, de fé, mas que tem alguma noção de Deus, qualquer que seja. Quando ela ouve, você é pecador e você está separado de Deus, causa impacto. Eu senti naquela pessoa isso. Ela olhou assim, um ar de tensão. Aí eu falei a terceira verdade. Mas Deus ama você. Ela estava assim, obrigado. Desse jeito foi. Nessa expressão que eu fiz. Ela, como que prendendo o ar, e quando eu falei, Deus ama você, aquela sensação de alívio, obrigado. Quarta verdade. Te ama tanto que Ele fez um plano para mudar essa sua situação. Ele fez um plano para te livrar dessa condição de pecador. Essa é a quarta verdade. Quinta verdade, mas não é suficiente Deus ter feito um plano. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa pedir para Ele perdoar o teu pecado. E Ele vai cumprir o plano dele na sua vida. É lógico que no meio das palavras você vai dizer, o plano é Jesus, você pode citar, é Jesus ter morrido na cruz. Eu uso muito a ilustração do fiador, que é uma maneira fácil da pessoa entender a situação. O que é o fiador? É alguém que não tem nada a ver com o pato, mas paga a dívida do outro, não é isso? Quando você aceita ser fiador, ou quando alguém é teu fiador, é isso que a pessoa assumiu. Eu não consigo pagar a minha dívida, vem o fiador, livra a minha barra. Ele assinou para ser meu fiador. A gente tenta o tempo inteiro não fazer o fiador passar vergonha, não é mesmo? E a gente passa vergonha também e não dá prejuízo para o fiador. Mas se chega o ponto que a gente não consegue, o fiador acaba assumindo. É isso que Jesus fez. A gente tenta viver bonzinho, a gente sabe que é pecador depois e não consegue. Mas Jesus vem e paga a nossa culpa e nos isenta do pecado. Essas são as 5 verdades. Você é pecador, está separado de Deus, Deus ama você, fez um plano para mudar esse quadro e você precisa aceitar esse plano. O plano é Jesus. São as 5 verdades. Falou essas 5 coisas, boa tarde, tchau, bom serviço, estou indo embora. Acabou. Você entrega a matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar, porque quem convence de pecado é o Espírito Santo. Uma pessoa que eu evangelizei, 15 dias depois, voltando no mesmo lugar, ela falou, eu não parei de pensar naquilo que você falou para mim aquele dia. E ela já emendou, eu estou procurando uma igreja. Eu não falei para ele ir para a igreja, não convidei para ir para a igreja. Mais 15 dias ela estava na minha igreja, recebendo Jesus, voltando para Jesus, na verdade, porque era desviada. E eu não falei para ir para a igreja. E eu não convidei para ir para a igreja. Eu evangelizei. Um desviado, nesse caso. Evangelizar é isso. Falou as 5 verdades para a pessoa, você pode dizer, evangelizei uma pessoa. Você gastou menos de 1 minuto, evangelizou a pessoa, e depois o Espírito Santo tem matéria-prima para trabalhar na mente, na consciência dela, no coração dela, na próxima semana, no próximo ano, durante 10 anos, não importa quanto tempo, mas o Espírito Santo é que vai convencer. Não é isso que a gente sabe, que é o Espírito Santo que convence? Como a gente atrapalha mais o Espírito Santo do que ajuda? Porque a gente quer argumentar, quer convencer, quer mostrar por A mais B. Essa semana um pai me procurou por rede social perguntando, o que eu falo para o meu filho que está questionando, ele sempre foi muito temente a Deus, agora ele está questionando se Deus existe, porque ele me pergunta, quem criou Deus? E o que eu falo para ele? Eu falei, não fala nada. Não tem que provar para o seu filho que Deus existe, que criou Deus. Hebreus 11:6 não diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, é o ponto básico, é fé. Então não tem que provar nada, a gente atrapalha o Espírito Santo. E sabe por que a gente atrapalha? Vamos ser um pouquinho humildes para entender que somos muito orgulhosos e soberbos? É por isso que a gente atrapalha? É, porque a gente acha que é cheio de conversa.
sabe argumentar, sabe falar, sabe explicar, sabe mostrar o conhecimento, um monte de Bíblia, um monte de raciocínios que nós temos, e nós queremos jogar tudo isso na evangelização. Não serve. Veja, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando de evangelização, eu não estou falando de construção de um diálogo religioso com alguém. A gente tem duas situações. Tem aquele momento que você conversa religiosamente com alguém do meio, ou alguém muito interessado, ou alguém que você está trabalhando com a vida daquela pessoa e você convive com ela, então você argumenta, você conversa, como nós vemos nas cartas, no Evangelho, Jesus fazendo em alguns ambientes, o apóstolo Paulo fazendo em alguns ambientes, um diálogo, uma conversa, uma discussão, raciocínios apresentados, aí tem que ser discutido, aí tem que ser, mas eu estou dizendo de evangelizar uma pessoa, a pessoa do Uber, a pessoa do ônibus, a pessoa do comércio, a pessoa que você passou na rua, a pessoa do trabalho que você não tem aquele contato toda hora com ela, mas trabalha na mesma empresa e passa por ela num corredor, uma palavra contigo, pois não, você é salvo? É isso que eu estou falando, de evangelizar uma pessoa, não é acompanhar uma vida. Não, evangelizar uma pessoa. E se não tiver a evangelização de uma pessoa, o resto tudo não tem valor. Essa evangelização de uma pessoa, depois que ela é trabalhada pelo Espírito, vão surgir um monte de questões, ela vai ter dúvida, ela vai ter fraqueza, ela vai se posicionar, eu quero aceitar Jesus, depois ela vai se fraquejar, ela não vai, aí vem argumentação, aí vem conversa, aí vem convencimento, aí vem encorajamento, admoestação, exortação, aí vem um monte de coisa, mas já é um processo na frente. Se não nasce o bebê, não tem mamadeira, não dá para dar mamadeira antes de nascer o bebê, não dá para comprar fralda antes de ter o bebê, tem que fazer o bebê, e fazer o bebê espiritual é evangelizar, e para evangelizar não são 2 horas, é 1 minuto, não são muitas palavras, são 5 ideias, não é a Bíblia inteira, são 2 versículos, pronto, evangelizou, descansa o coração. Nenhuma das pessoas que eu evangelizei, eu fiz esse ano preocupado com o resultado que vai ter, se vai querer ou não. Vocês já viram muita gente falar, não adianta pregar, os corações estão duros, vocês já não ouviram isso daí? As pessoas não querem saber, é porque não está preocupado em evangelizar, está preocupado em convencer, está preocupado em argumentar, está preocupado em fazer as pessoas entenderem, não tem que fazer ninguém entender nada. Guarde essa frase da pessoa essa semana para mim. 31 anos, nunca ninguém me disse isso, num país evangélico. Alguém que já foi na igreja 3 vezes, desse amigo, talvez já foi em outras igrejas outras vezes, desse amigo pastor. E a pessoa dizer, nunca ninguém me disse isso, ou seja, em outras palavras, nunca ninguém me evangelizou. Já até mandaram eu dar o dízimo, ele não falou, mas eu estou acrescentando. Já até mandaram eu ir para a igreja, já até mandaram eu fazer isso, ler a Bíblia, comprar uma Bíblia, fazer aquilo, mas nunca ninguém me evangelizou. E Jesus mandou a gente proclamar para a pessoa comprar a Bíblia, para a pessoa ir para a igreja? Não, ele mandou evangelizar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Leve boas novas de salvação. Tem gente que começa a evangelização, isso não está tão longe da gente como a gente pensa, não. A gente pode não fazer, mas não está tão longe. Tem gente que começa a evangelização dizendo que não pode usar isso e deve usar aquilo. Que não pode comprar isso, tem que comprar aquilo. Que não pode agir assim, tem que agir assim. E acha que está começando um processo de evangelização. Está piorando as coisas. Está mostrando um lado carrancudo do Evangelho para uma pessoa que não entende a graça. Está mostrando o trono sem mostrar a cruz. Evangelizar é mostrar a cruz. O trono é mostrado para o crente, para o convertido, em processo de santificação. Aí você mostra o trono, onde emana autoridade, governo, direção. O trono coloca nas mãos da gente bacia, toalha, coloca obrigação, compromisso, vida servil. Isso é o trono que faz. A cruz é graça, coloca o sangue do Senhor purificador na nossa vida, o amor de Deus em nosso coração. Guarde a expressão que eu disse da moça que eu evangelizei, e ela,
Deus te ama. Guarde isso. Lembre disso para evangelizar pessoas. Tá? Vamos assistir de novo o vídeo. Eu falei, agora, por que eu coloquei o vídeo no começo? Estou colocando agora. Depois das palavras que eu disse para vocês, você vai perceber como tem outra conotação agora que você vai assistir pela segunda vez e ouvir pela segunda vez as palavras que eu digo nesse vídeo curto. Olá, vou passar para vocês dicas práticas para evangelizar pessoas em 1 minuto. É importante você abordar a pessoa com uma pergunta significativa. Eu uso a pergunta, você é salvo? Independente da resposta da pessoa, use qual que seja a resposta, pretexto disso, para falar basicamente 2 versículos. Não precisa citar os versículos, mas as verdades contidas nesses 2 versículos. São 2 versículos e 5 verdades. Romanos 3:23 e João 3:16. As verdades são as seguintes. Primeira, todos pecaram. A segunda, por causa do pecado, todos estão separados de Deus e têm uma eternidade para viver. Terceira, Deus ama todo mundo. A quarta verdade é que Jesus morreu para pagar nossa conta diante de Deus e nos perdoar dos pecados. E a quinta verdade é que nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Portanto, todo aquele que crê em Jesus e recebê-lo como Salvador é perdoado dos seus pecados, é salvo e tem a vida eterna. Nós vamos agora ter o tempo do café, tempo de confraternização, mas sabe por que eu coloquei isso para você? Você pensa, é mais um estudo? Não, é porque você vai se livrar disso hoje durante o dia. Não vai pôr na caixa do correio e dizer evangeliza uma pessoa. Andar na praça, joga na mão da pessoa e fala, se vira com Deus aí, com o Espírito Santo. Você vai evangelizar alguém na rua, no comércio, no hotel onde você está, na casa. Não vale ser crente da igreja aqui. Você vai evangelizar alguém andando na rua. Deixa 1 minuto. Não quero comprar nada. Não vou comprar nada. Só quero fazer uma pergunta para você. Você é salvo? Você vai ver como é que você vai fazer, mas você vai se livrar disso hoje. Eu sou tímido. Tá, eu fico assim. Que eu cansei de ver menina, é tímida, cabrunhar, parece grávida, solteira. É tímida. Para ser sem vergonha, ninguém é tímido. Evangelismo, eu não sei chegar, eu não sei falar, eu sou tímido. Para pecar não é tímido, para errar não é tímido, para falar mentira não é tímido, para ser malandro não é tímido, para torcer para o time de futebol não é tímido. Evangelismo, eu não sei, eu sou tímido nada, é sem vergonha. Você é sem vergonha, é crente sem vergonha você. Não é tímido. Você não tem vergonha do que faz e da forma como vive e se diz crente. Então, hoje é o dia de ser sem vergonha, de evangelizar. Então, todos vão praticar. Eu não vou cobrar. Não vou perguntar quem fez. Eu te dei o que fazer. Que, na verdade, eu só repassei uma ordem. Não estou te dando uma ordem. Só repassei ela. Entenderam? Só repassei o que você já sabe ainda. Que não precisava nem repassar. Todo mundo vai se livrar disso hoje. Tá bom? Bom café. Obrigado pelo alimento, Senhor. Pensa comigo, gente. Nós estamos numa conferência missionária. Veja como nós temos que nos preocupar com a nossa condição de crentes. Nós estamos numa conferência missionária. O dia tem 24 horas, dessas 24 horas do sábado, foi pedido para você e para todos que estão nessa conferência, gastarem 2 horas de manhã, na verdade é uma, porque a outra hora é café, que a gente até come, gasta e bate pau com alegria. 1 hora para a oração e 2 horas à noite para o culto. Então 3 horas para servir e 21 horas para nós. E alguns de nós acham, não posso, eu tenho isso e aquilo, não dá. Como nós somos crentes sem vergonha, gente.
21 horas para nós num dia. 21 horas para nós. E nós roubamos 1 hora da oração para nós também. Porque nós temos isso ou aquilo, por causa disso, daquilo. Como eu sempre digo em conferência missionária, comissão missionária, não é para sair pulando e rindo, não. Para quebrantar. É para pôr o cara no chão, para se humilhar. Sabe por quê? Porque a gente depois sai por aí, a igreja, onde estão os milagres, onde está a salvação, onde está a cura, onde está o poder de Deus. Está tudo retido. Está tudo retido por causa desses nossos comportamentos. Porque, como eu ouvi, Jesus mandou pregar por toda parte, a gente só prega no púlpito. E fica tudo retido. E a gente fica, falta poder, falta, quero ver, não vai ver nada.